Oi, gente, muito bom dia, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. O meu nome é Thalita, eu sou psicóloga e sempre na quarta-feira, às 11h11 da manhã, eu faço live sobre como lidar com o medo. Nós já conversamos sobre como lidar com o medo de Covid-19 e hoje o tema que eu vou falar com vocês nessa live é por que a nossa vida não precisa ser só de luta ou fuga. E isso tem tudo a ver com o medo. Então, quem de vocês imagina tem a sensação assim que a sua vida é uma luta? Que costuma acordar achando assim que vai para a batalha. Tem até gente que fala assim: hoje eu vou matar um leão, cada dia eu vou matar um leão. Quem que tem esse tipo de comunicação e essa sensação que a sua vida é uma luta, que você é um guerreiro, uma guerreira, uma lutadora, uma batalhadora? Toda essa comunicação ela transmite uma ideia, uma crença de que a vida é uma luta. E a vida ela só se torna uma luta para quem sente medo, tá? Já nós vamos chegar nisso. E quem de vocês tem a sensação que a sua vida é uma fuga, que você tem se escondido, que você tem assim se esquivado, que você não tem se posicionado, que você sempre procura assim se esconder, de se expor, de opinar, de se posicionar. No caso, a fuga é outra reação do medo. Então, se você tem esse tipo de atitude, esse tipo de ação, de não se posicionar, de se esquivar, de se esconder, às vezes pode se sentir presa, por se sentir limitada, isso tem tudo a ver com o medo. Por quê? O medo é uma reação de sobrevivência natural nossa e quem sente medo vai ter duas respostas: ou vai lutar ou vai fugir. Então imagina assim, uma situação de risco, né? Alguém que vem te assaltar, ou você vai lutar com aquela pessoa que está te assaltando, ou você vai se defender, vai fugir se defendendo, né? Das duas formas é uma defesa, mas tem gente que vai revidar e tem gente que vai se acuar, né? Então é uma reação automática que é do nosso sistema nervoso mais primitivo. Quando a gente sente medo, nós estamos sob controle de uma área nossa cerebral muito primitiva. E aí, todos os hormônios e neurotransmissores que são acionados e liberados no momento do medo vai fazer com que a gente tenha essas reações que a gente nem pensa, a gente simplesmente faz, ou corre, né, ou foge. Então, se você tem essa sensação que a sua vida é uma luta, é uma batalha, que tudo tem que ser feito com muito esforço, que tudo assim tem um custo muito alto, ou se você tem a sensação que a sua vida tá muito, você tem se escondido, você tem evitado se posicionar, tem evitado situações, isso não é normal. Isso é reflexo do medo. E assim, ó, toda emoção, ela é consequência das nossas ações, com exceção do medo, porque o medo é uma emoção primária. Então, por exemplo, quando eu me sinto feliz, se eu pensar o que aconteceu antes de eu me sentir feliz, foi alguma ação minha, alguma decisão que eu tomei que depois me trouxe esse sentimento de felicidade. Por exemplo, eu vou fazer uma corrida, aí no final da corrida eu me sinto, dá uma sensação de felicidade. Então tem a ver com a ação. E assim todas as emoções e sentimentos, são resultado do nosso comportamento, né, das nossas ações. Todo sentimento, então, queria que ficasse bem claro isso, assim, ele é um subproduto do nosso comportamento. O sentimento, ele é um efeito do nosso comportamento, da nossa ação. Então, por exemplo, quando eu estou triste também, essa tristeza é consequência, é um produto de alguma ação minha, de alguma comunicação minha. Então, se eu fico toda hora vendo notícias da pandemia, notícias de corrupção, isso vai me trazer o quê? Um sentimento de tristeza, de pânico, de medo.
ou então de indignação, sabe? Aquelas notícias de corrupção, raiva, né? Então, sempre o sentimento ele é consequência da ação. E para a gente mudar os nossos sentimentos e emoções, nós temos que primeiro reconhecer eles, ter consciência desse ciclo, né, de quais ações e atitudes, decisões que causaram aquele comportamento como um subproduto. E aí a gente vai tendo consciência dessa emoção, desse sentimento e vai começando a aceitar que era natural ficar daquela forma, por conta da ação que eu tive. Mas daí o medo, como eu expliquei para vocês, ele é uma emoção primária. Então a gente não tem consciência, às vezes, do medo e do quanto a gente ainda é movida pelo medo hoje. Por isso que eu trouxe para vocês esses dois exemplos. Se você tem sentido que a sua vida é uma luta, que está tudo exigindo muito esforço, uma batalha, assim, tudo tem que ser feito com muita intensidade. Você sente que quando você vai dormir você não deu conta, quando você vai acordar você tem assim que vem matar um leão, sabe? Ou então que se você, isso tem a ver com o medo. Ou se você sente que a sua vida você está se escondendo, você não está se posicionando, você está se esquivando, tem a ver com a fuga. E a origem desse tipo de comportamento é o medo, né? É um padrão de medo que fica instalado inconsciente na sua programação, na sua programação psíquica. E aí vai afetar toda a sua vida. Então, assim, para a gente alterar, para criar novos sentimentos, nós temos que ter o quê? Novas ações e comunicação. A ação, gente, o comportamento, não é só o que eu faço, mas também é o que eu falo. Então, assim, comecem a mudar a forma de falar. Porque se eu acordo e eu falo assim, hoje eu vou pra luta, hoje eu vou pra batalha, você é batalhador, a gente reforça mais ainda que a vida é uma luta, e numa luta, assim, sempre tem uma pessoa que ganha e uma que perde. Então fica aquela coisa assim, eu tenho medo de perder, pode gerar competição. Então esse tipo de comunicação, de ideia de que a vida pode ser uma luta, não é uma crença saudável, não é uma crença assim adequada do ponto de vista emocional, porque vai deixar a pessoa constantemente sob estresse. Uma pessoa que acredita que a vida é uma luta, ela vai estar sempre se preparando para a luta, ela não vai descansar, ela vai estar sempre ansiosa, estressada, ela vai assim acreditar num mundo que uns ganham e outros perdem, então um mundo de escassez e não de abundância. Então começa a mudar a primeira forma de falar, porque mudando a forma de se comunicar, isso também é um comportamento, já vai gerar novos sentimentos. Então se eu, em vez de falar assim, hoje eu vou sair, eu vou pra luta, a minha vida tá uma luta, eu começar a alterar a forma de eu falar assim, hoje Deus vai abençoar meu dia, a vida é uma bênção, a vida tá cheia de oportunidades, assim, não sendo assim irrealista, né? A gente está numa realidade hoje de pandemia, né? Mas também existe como a gente tem uma perspectiva da vida, tentando tirar, mesmo com a pandemia, oportunidades, agradecer, praticar gratidão, ajudar outras pessoas nesse momento que nós estamos de pandemia. Então, quando a gente daí começa a mudar a comunicação, em vez de pensar na vida como uma luta ou como uma fuga, começa a pensar na vida como um presente, uma oportunidade. Tem gente que fala que a vida é um caminho, é uma jornada. Então, assim, se eu sei que a minha vida, eu acredito que a minha vida é uma jornada, eu não vou acordar cansada, estressada e não vou dormir assim. Eu vou ter outro tipo de sentimento, de decisão e de ação. Então, pessoas que sentem muito medo, elas vão ter decisões e ações de muita fuga ou de luta.
elas vão estar sempre estressadas, ansiosas, ou vão estar se escondendo de tudo. Podem até ficar deprimidas, sem querer se posicionar, sem querer sair, sem querer assim viver. Então, qual dessas reações que você tem sentido? Tá fazendo sentido para vocês? A Rose, a Tati, que estão aqui na live, que quando a gente tem, vocês têm essa sensação que a vida é uma luta, vocês têm essa coisa assim, cada dia que eu vivo parece uma batalha, ou então vocês têm a sensação que vocês estão fugindo, que como quem foge acha que a vida é muito arriscada. Então, assim, eu não vou sair de casa porque eu tenho medo. Daí eu fujo, eu fico escondido, eu fico no meu cantinho. Eu não vou falar o que eu penso porque eu tenho medo, né, do julgamento, medo de uma crítica. Eu não vou entrar numa relação, num vínculo, porque eu tenho medo de ser magoada. Isso tudo é fuga, né? Então, é medo. Isso tudo vem do medo. Então, eu queria que vocês relacionassem a atitude que vocês estão tendo hoje com o medo, que muitas vezes é inconsciente, né? Então, estou fazendo essa live para trazer primeiro assim uma consciência emocional para vocês. Então, gente, o medo é uma emoção primária de sobrevivência, de defesa. Então, ele tem uma função boa, que nós fomos feitos assim para poder ter uma defesa. Se a gente não tivesse medo, a gente já teria tudo morrido, porque quem não tem medo se arrisca demais, né? E aí, isso também não é bom. Então, a gente não tem como eliminar o medo, porque isso seria, assim, desumano. Nós temos que entender esse medo, aceitar, reconhecer ele, identificar. Nossa, eu tô com medo. Por isso que eu acho que a minha vida é uma luta. E eu tô estressada, eu tô cansada, eu tô sempre sobrecarregada, porque isso no fundo é medo. Ou então, eu ter consciência de que se a minha vida hoje eu não tenho coragem, eu estou paralisada, eu estou me escondendo demais, tanto de relacionamentos como de outros sonhos que eu tenho, objetivos que eu tenho, mas eu não vou por medo. Eu preciso ter consciência que isso é fruto do medo. Então, esse é o primeiro passo, é aceitar, reconhecer esse medo. E aí entender, gente, que esse medo foi natural, foi programado, né, pelas experiências que nós tivemos. Então, assim, essas experiências que geram nossa ação hoje, elas são de toda a nossa história de vida, então, principalmente na infância, que é quando se forma a nossa matriz de identidade. A matriz é como se fosse, assim, a base da nossa identidade. As experiências que nós tivemos até os 10, 12 anos são a base que dão para mim as respostas de quem eu sou hoje, do que eu posso fazer, do que eu mereço. Então, as experiências da infância, elas dão a matriz inicial, as referências iniciais das crenças de identidade, de capacidade e de merecimento. A crença de identidade é quem eu sou. A crença de capacidade é o que eu posso fazer, né? O que eu faço. E a crença de merecimento é o que eu mereço ter. Então, hoje, na vida adulta, as nossas emoções de hoje, elas são também uma repetição das emoções que a gente mais sentia na nossa infância. Porque, como eu expliquei para vocês, até ali os 10, 12 anos, forma uma matriz. Então, assim, dependendo da experiência que eu tive, se eu fui uma criança que eu era esquecida na escola, que eu vou pensar? Eu vou pensar assim, eu não sou importante, eu não tenho valor, ninguém liga pra mim, meus pais não me amam. Porque a criança, ela não tem a capacidade de separar. Então, tudo para ela é muito real. E ela não tem noção da separação entre a fantasia e a realidade. Então, não é nem 8 e 80 para a criança, sabe? É tudo muito forte, tudo muito 80. Então, assim, se a criança, por exemplo, nessa fase, ela sempre vê os pais discutindo,
que ela vai, em que emoção que ela vai ficar? Ela vai ficar com medo, porque ela vê as pessoas que são os heróis dela, né, discutindo, brigando, então ela fica com aquela raiz, com aquele sentimento de matriz, de padrão de sentimento, fica dentro dela e vai se repetindo depois na vida adulta. Enquanto a gente não tem consciência de que as nossas ações hoje têm a ver com esses sentimentos e que esses sentimentos, os mais são profundos, são da nossa infância, não tem como a gente mudar. Então, procura ver na sua infância qual tipo de experiência você teve e que tipo de sentimento que gerou. Então, assim, uma criança que ela fica muito sozinha, que ela vai pensar? Que ela vai sentir assim que ela não pertence, que ela brinca só sozinha, por exemplo. Ela pode ter dificuldade depois, né, para fazer amizade, para se vincular a outras pessoas. Uma criança que ela sofre agressão física, né, que leva muita surra, que apanha, isso vai ter uma consequência também emocional para ela. Então ela pode ter o mesmo tipo de atitude de agredir os outros depois, ou ela mesma pode ter ações e atitudes para se agredir. Por exemplo, quando eu falo ações, né, atitudes para se agredir, é usar droga, é usar bebida, isso tudo é comportamento autodestrutivo. Por exemplo, eu recebo um dinheiro, aí eu gasto tudo, porque assim, gasto com coisas sem necessidade, por compulsão, ou então eu como demais, né? Ou fico muito viciada em exercício físico, atividade física, até ter um comprometimento físico. Tudo isso, esses comportamentos têm a ver com a nossa infância, com as nossas experiências da infância. Então, gente, a gente não precisa ser refém. Nós temos que primeiro ter consciência dessas experiências da nossa infância, para a gente poder se libertar. A gente não precisa ser refém daquilo que aconteceu no nosso passado. Nós podemos aprender com o passado, inclusive com as situações mais desafiadoras, como situação de abuso sexual, situações de crianças que perderam os pais ou guardiões, né, os pais faleceram, e daí a criança, como ela não entende a fantasia e a realidade, ela começa a achar que a culpa é dela. Quando a criança ela perde, né, alguém da família, ela cria fantasias na cabeça dela e às vezes acha que foi falha dela. Ela começa daí a ficar com medo de perder todo mundo quando ela cresce, ou dela mesma falecer, né? Então, tudo isso pode ser trabalhado. Então, assim, não é sentença o que aconteceu no nosso passado, é uma referência para entender nosso comportamento hoje. Mas nós podemos, hoje, quando a gente se reconcilia com o passado, quando a gente olha para esse passado como um professor, né, como um aprendizado, o que eu tenho para aprender com o meu passado? Por mais desafiador que foi, as experiências que eu tive, que eu posso ter tido experiência de violência física, de negligência, eu posso ter ouvido coisas que me magoaram, posso ter visto coisas que foram más, assim, para mim, posso ter tido algum tipo de experiência de rejeição, de violência psicológica, de ser ameaçada. Uma coisa que eu percebo muito também nas pessoas que eu atendo é o estilo dos pais, né? Então, por exemplo, tem pais que são muito constantes, que eles cuidam, né? Eles têm um padrão, e tem alguns que eles são que eles oscilam demais. Uma hora eles estão muito próximos e outra hora eles estão totalmente assim, alterados, a parte emocional. Então, as crianças que os pais eles têm essa oscilação de humor e emocional, elas também nunca se sentem seguras, porque elas não sabem o que esperar do pai ou da mãe. Uma hora eles estão super brincalhão, alegre, outra hora eles estão deprimidos, ou eles estão assim muito agressivos. Então a questão da oscilação emocional também afeta a identidade dessa criança, tá?
Então a gente pode olhar para tudo que aconteceu no passado como um aprendizado e entender que estava até hoje marcando a nossa decisão, a nossa ação, que aqueles sentimentos ruins ou bons, né, lá da nossa infância, lá do nosso passado, estava afetando todas as minhas ações e atitudes hoje. Então hoje não é só a pandemia que está deixando as pessoas mais ansiosas, mais estressadas, mais deprimidas, tá? Não é só isso. O principal é a nossa matriz emocional, é a nossa história de vida. Então é isso que é o principal. A pandemia é só um contexto, né, que a gente precisa estar mais ainda atenta para a nossa vida emocional, se cuidar da nossa saúde mental e saúde física, espiritual, né, saúde como um todo, para a gente poder lidar com a pandemia. Mas a fonte maior para a gente se fortalecer emocionalmente é entender esse passado como o gerador da nossa matriz de identidade e não se limitar ao nosso passado. Então, assim, o nosso passado trouxe as nossas escolhas até hoje, mas daqui para frente nós podemos agir diferente. Então, é dessa forma que o medo pode estar afetando a sua vida. Então, assim, até quando você vai deixar essas experiências ruins lá do seu passado te trazer decisões e ações ruins hoje? Até quando você vai se esconder, né? Em vez de ter uma outra ação? Até quando você vai viver sob esse domínio do medo? Que a gente já viu tem a ver com o que já passou. Mas que naquela época você era criança, você não sabia como agir, né? Não tinha, assim, às vezes uma orientação, não tinha uma maturidade, não tinha um raciocínio. Hoje você é adulta, hoje você tem condições de agir diferente, hoje você tem condições de se reconciliar com o seu passado, né? Então eu acredito que a minha missão, assim, como psicólogo, é ajudar as pessoas a se libertar emocionalmente dessas experiências ruins que elas tiveram no passado, que trouxeram para elas comportamentos inadequados, para elas poderem ter novos comportamentos. Porque nós fomos feitos, o ser humano, ele tem a capacidade de lidar com as maiores adversidades da vida, né? Morte, guerra, nós temos, assim, capacidade. Eu não sei te falar assim como, porque cada um vai tirar isso da sua história de vida, mas nós temos essa capacidade. Nós não merecemos ficar restritas nessa questão da luta, da vida ser uma luta ou da vida ser uma fuga. A vida pode ser uma bênção, a vida pode ser um presente, a vida pode ser abundante, né? A vida pode ser livre. Então a minha missão, meu propósito como profissional, assim, é trazer a liberdade emocional. Porque a liberdade emocional, eu me sentindo reconciliada com as minhas emoções, eu estou reconciliando com quem eu sou, com a minha identidade. Aí eu começo a cuidar de mim, me priorizar, cuidar da minha saúde, das minhas finanças, cuidar da minha vida espiritual. E isso vai trazer liberdade em todas as áreas. Liberdade financeira, liberdade nos relacionamentos, liberdade para a vida profissional. Porque a nossa base, gente, ela é emocional. É que a gente não tem consciência, né? Então, assim, às vezes a pessoa ela se capacita tanto na parte racional, mas 20% do nosso comportamento, de 10 a 20% do nosso comportamento é racional e 80% a 90% é emocional. A gente age sem pensar, né? A gente age sem calcular, assim, sem ponderar. E aí essa parte que é muito grande, né, 80% da nossa ação é inconsciente, ela pode estar sendo dominada pelo medo. Então, se você vive numa constante luta, a sua vida exige muito esforço, é uma batalha todo dia, né? E você se identifica como uma batalhadora, uma guerreira, isso não é normal, isso não é admirável, isso gera muito estresse, ansiedade,
gera assim uma falta de descanso. Isso pode gerar síndrome de burnout, que é a síndrome da pessoa que não se cuida, tá? Então, ou se você vive de uma forma assim que você está sempre se esquivando, fugindo, não se posiciona, tá com medo de viver, você tá presa também nessa vida, aí você não vai para a vida, você não sai, é como se fosse assim uma ostra, precisa sair, né? Precisa para você poder também, você acha que a vida é muito perigosa, então você prefere não se envolver. Só que daí você também não vai ter os sentimentos que a vida pode trazer, de abundância, de alegria, de felicidade, de gratidão, né? Então, isso também não é normal. E tanto a reação de luta ou fuga vem do medo. E esse medo, a raiz dele, está nas nossas experiências lá da infância. Também pode acontecer, gente, de durante a vida a pessoa ter novas experiências que foram muito marcantes e que tiveram um significado muito profundo, que daí vai alterando aquele sentimento que preponderava na infância. Então, por exemplo, se na adolescência ou mesmo na vida adulta a gente tem uma experiência muito forte se vinculando a alguém, passando por um processo, por exemplo, uma doença, um assalto, uma experiência traumática, tá? Ou então, assim, uma experiência com Deus, né? Eu me converti, eu me batizei. Ou então um processo de um curso profundo que você faz, ou um processo de psicoterapia, um processo de coaching. Tudo isso pode ressignificar as experiências lá da infância. Então, a infância é um lugar que a gente sempre tem que voltar para se reconciliar. Eu mesmo, assim, eu já passei por vários tipos de processo, né? De autoconhecimento e desenvolvimento emocional. Mas ainda eu sei que tem coisas que eu ainda não tinha consciência que eu preciso trabalhar, que ainda estão afetando a minha vida de hoje. Então, é um processo que não tem fim, são ciclos. Cada vez que a gente volta a olhar nossa história de vida, a gente encontra alguma coisa e vai puxando um fio até se desenrolar, né? E assim, é bom, o medo é bom, como eu falei para vocês, é natural, mas o medo não pode deixar a gente deixar de agir. Então nós temos que agir junto com o medo. O medo não pode deixar você não ter coragem. Hoje eu indiquei um filme que chama Mulan, da Disney. Eu assisti essa semana com a Débora, muito bonito, muito legal. O desenho eu já tinha assistido e essa semana a gente viu o filme. E no momento, assim, antes que ela é uma lutadora lá da China, do Império da China, e ela vai para um treinamento militar. E no dia seguinte vai ter uma batalha. E antes de dormir, eles se reúnem, né, os soldados, e os soldados falam que estão com medo. E a Mulan fala assim, eu também tenho medo, o medo é natural, mas o meu pai dizia que a coragem vem junto com o medo. Não existe coragem sem o medo. Nós só precisamos ter coragem quando a gente tem medo. Então, se eu não tenho medo, eu não preciso ter coragem. Então, assim, a primeira vez, por exemplo, que eu fui dar um salto, fazer natação, eu tinha muito medo de pular. Mas apesar do medo, eu fui e pulei. Então, eu tive coragem. Se vocês lembrarem dos momentos que vocês tiveram coragem, vocês vão lembrar que vocês agiram apesar do medo, né? Então, a coragem, a raiz da palavra coragem é agir com o coração. Cor, né, coração, e agem vem do termo ação. Toda vez que a gente, por exemplo, você ama alguém, só que você não fala, né, você não declara que você está amando a pessoa. Então você pode ter medo de falar que você ama aquela pessoa, mas mesmo apesar do medo, porque você tem medo de ser rejeitada, da pessoa não corresponder ao seu sentimento, não é? Só que mesmo apesar do medo, você vai lá e fala, eu gosto de você, eu te amo. E às vezes a pessoa pode ou não falar também que gosta de você. Às vezes ela vai cair fora, às vezes ela não vai falar nada, ou às vezes ela vai falar que
também gosta de você, não é verdade? Mas você foi lá e se expôs, você agiu com o seu coração, apesar do medo, né? Você não se escondeu e você também não lutou, no sentido de ser assim exagerado. Então, uma forma de lidar com o medo é aceitar ele, reconhecer que ele vem das nossas experiências de vida, principalmente da nossa infância, mas não ficar aprisionado, não se limitar à infância. Nós podemos ter novas atitudes, novas ações hoje para gerar sentimentos bons, mudando a nossa comunicação, os nossos comportamentos. E aí, gente, sempre procurando momentos de coragem. Então, lembra de um momento que você foi corajosa, porque quando a gente tem coragem, a gente também tem medo. O medo está junto com a coragem, só que a gente conseguiu agir de acordo com o nosso coração. E aí, procura colocar isso em prática, né? Ver onde que você pode começar a ter atitudes diferentes, decisões diferentes. Faz sentido para vocês? A Rose, a Tati? Então, a nossa vida não precisa ser uma luta, uma batalha, tá? Nem também uma fuga, nem a gente não precisa ficar escondida, né? A vida, ela tem os riscos, sim, mas também não chega a ser uma guerra a vida, né? A vida pode ser um espaço de aprendizado, uma jornada, a vida pode ser um presente, uma bênção, uma oportunidade de colocar, né, para as outras pessoas o nosso propósito no mundo, de expressar as habilidades, os recursos que Deus deu para nós. A vida precisa ter esse sentido. Então, gente, muito obrigado pela participação de vocês. Foi muito legal compartilhar hoje com vocês sobre isso. Eu vou deixar a live salva aqui no Instagram, vou baixar também no YouTube. E tem um grupinho no WhatsApp que chama Vida Plena. Se vocês quiserem participar, lá eu coloco o link sobre as lives. E lá, se vocês quiserem também comentar, eu vou abrir o grupo para o pessoal comentar, tá bom? Quem quiser fazer também atendimento, eu tenho feito individual. O grupo Vida Plena já começou, então no momento agora eu não tenho o grupo, mas eu tenho a opção de individual, é só entrar em contato comigo, tá bom? Que Deus abençoe a semana de vocês, um grande abraço. Tchau, tchau.